Fala rapaziada da Gasolina, você também, meu amigo, aí torcedor de outros clubes. Para começar o vídeo, galera, mostrando aqui a tabela do Campeonato Brasileiro da Série B, né? Como estão aí os times, os 4 primeiros colocados e os 4 últimos colocados, tá? O líder é o Goiás com 20 pontos, líder isolado, né? Ninguém ultrapassará o Goiás nessa rodada. Aí temos o Remo, que já jogou na rodada, o Vila, que falta jogar, e o Avaí. Remo com 17, Vila com 16 e Avaí com 16. O Vila pode chegar a 19 pontos se vencer o seu jogo. Os artilheiros da competição. Temos o Pedro Rocha com 6 gols. O Natan Fogaça, que só ontem meteu 3 no nosso rival, tem 5 gols. E o Carlão tem 4 gols. Esses são os artilheiros da competição. Vamos voltar lá para a tabela, né? Porque vamos falar também sobre os 4 últimos. Atlético com 9 pontos, com 6 pontos na verdade, 9 jogos. O Criciúma tem 6 pontos, mas ainda joga na rodada, se vencer, sairá da zona de rebaixamento. O Botafogo de Ribeirão, que também tem um jogo a menos, joga na rodada, tem 5 pontos. E o nosso filho, o nosso eterno freguês, filho e primogênito Paysandu na lanterna com 4 pontos. Então, rapaziada, esses aqui são os resultados do Campeonato Brasileiro da Série B. Nessa nona rodada, né? O empate para o Remo foi muito ruim, porque foi dentro de casa, mas o Remo permanece, pelo menos nessa rodada, no G4 da competição, né? O Novo Horizontino encostou, o CRB ainda joga, pode ultrapassar o Remo, é o único time que ainda joga e pode ultrapassar o Remo, né? Ah, sim, o Coritiba também, tá, rapaziada? O Coritiba também, porque o Coritiba tem o mesmo número de vitórias que o Remo. Se vencer, ultrapassará o Remo no número de vitórias. O Remo pode cair para a 4ª colocação. E detalhe, se o Vila vencer, aí o Remo poderá cair para a 5ª colocação e sair do G4. Então, se o Vila vencer, Coritiba vencer e o CRB vencer, teremos aí o clube do Remo fora do G4 da competição. Bora falar aqui sobre os jogos, né? Teremos aí hoje Criciúma e Coritiba, Botafogo e CRB, e Vila Nova e Cuiabá. Eu vou torcer, claro, pro Criciúma vencer, pro Botafogo vencer e pro Cuiabá vencer, tá? Ou empatar. O empate do Cuiabá com o Vila Nova são resultados bons pro Remo. Se o CRB perder, o Coritiba perder, né? Detalhe, CRB e Coritiba jogam fora de casa. O Criciúma já tá na zona de rebaixamento, o Botafogo tá agonizando também. Eu acho mais difícil o Botafogo conseguir roubar pontos do CRB mesmo jogando em casa. Esse time do Botafogo é terrível, gente. Terrível, terrível mesmo, tá? Então, vamos acompanhar aí a Série B do Campeonato Brasileiro que tá pegando fogo. Rapaziada, nesse vídeo eu quero falar um pouco do interesse de um time mexicano no Pedro Rocha. A gente vai conversar um pouco sobre isso. Também quero conversar aí sobre o Daniel Paulista, né? Que precisa lidar com as lesões, lidar aí com os desfalques no time do Remo. Antes disso, esse vídeo tem um patrocínio do meu amigo Gabriel. Se você não entrou em contato com o Gabriel, o telefone dele tá na tela aí para você. Primeiro comentário fixado, você entra em contato com o Gabriel, assina o seu pacote TV. Lembrando que você concorre a uma camisa do seu time do coração entrando em contato com o Gabriel. Então entre em contato com ele aí, tá bom? Esse vídeo também tem um patrocínio de S-Tembra. Se você não foi na S-Tembra, o telefone da S-Tembra tá na tela aí para você. Entre em contato com a galera da S-Tembra, tá? A S-Tembra tá aí na tela para você. E também, galera, esse vídeo é patrocinado pela Ediótica. Se você não entrou em contato com a Ediótica, as melhores lentes e armações você encontra na Ediótica e aquele preço especial. Ediótica tá aí na tela para você. Entre em contato com a galera da Ediótica se você tiver interesse em comprar o seu óculos. Então, meus amigos, sem mais delongas, bora pro vídeo. Rapaziada, primeiramente bora falar sobre o Daniel Paulista, né? O nosso treinador que no último final de semana empatou em casa com a equipe do Volta Redonda e tiveram alguns torcedores que ainda estão comentando isso, né? E eu não concordo. Eu respeito sua opinião, como sempre respeitei aqui e sempre vou respeitar. O fato de eu não concordar não quer dizer que eu não respeito a sua opinião, tá? Não é porque eu tenho razão, é porque eu não concordo de fato. Em momento algum, hoje nessa temporada, o Remo vai empatar em casa, olha só o asterístico, em casa, com Volta Redonda, e não é demérito do Remo. É mérito do Volta Redonda. Isso não existe.
O Remo empatar em casa com Volta Redonda é demérito total do Remo. Total do Remo. O Remo tinha mais time, o Remo estava numa condição melhor e em casa não tinha sofrido um gol sequer. Enfrentando equipes melhores que o Volta Redonda. Melhores. Vila, América, o próprio Coritiba, que a gente nunca tinha vencido na história. Foram equipes que a gente bateu em casa. E aí, você vem me dizer que o Volta Redonda é um time difícil de se vencer? Eu vendo o último jogo do Volta Redonda contra o Amazonas? Não. Eu não me convenço disso. Mas nós temos que pontuar o seguinte. O nosso treinador está com desfalques. E desfalques importantes. Ele já está sem o Jadson há um bom tempo. Nesse jogo estava sem o Marcelinho, que estava suspenso. Então são 2 desfalques significativos. E o Janderson estava meia bomba. E ele só tem um ponta. Um ponta direita. Só um. Ah, por que não põe o PH? Por que não põe o Gabriel Martins? Eu posso até dizer que eles são ruins no treino. Mas não justifica, por exemplo, o Dodô ficar entrando em campo. Então eu não vou usar esse argumento aqui. Não vou. Eu não vou usar esse argumento aqui de que os caras são maus no treino. Porque se o Dodô entra em campo, depois de tudo que o Dodô fez nos últimos jogos, meu amigo, não há argumento para isso. Simplesmente o treinador não quer utilizar eles. Ponto. O Gabriel Martins já vai meter o pé, já vai vazar, né? Não vai fazer nenhuma falta, muito obrigado. Eu pago o Uber se quiser. E o PH, eu não sei qual o caso do PH, mas provavelmente deve ser dificuldade para entender a tática de uma Série B, né? Um jogador que joga pelada quando não tá jogando. E quando tá jogando, joga Campeonato Paraense em time que briga para não cair no Campeonato Paraense. Para você ver aí o nível. E tem torcedor que fica pedindo o PH, achando que o PH é solução no Remo. Pô, gente. Eu não vou falar nada não, cara. Tá? Mas o óbvio é o óbvio, né? O óbvio é o óbvio. Bom, rapaziada, antes de a gente falar sobre essa questão aí do Pedro Rocha, esse vídeo tem um patrocínio de Esportivabet. Se você não se cadastrou ainda na Esportivabet, no primeiro comentário fixado tá o link aí para você fazer o seu cadastro. Lembrando, tá? Na Esportivabet você tem um pagamento antecipado quando você aposta no time que vai ganhar e esse time faz 2 gols de diferença. Tem também o cash out parcial e você concorre a uma camisa do seu time do coração fazendo o cadastro na Esportivabet, fazendo sua fezinha lá, tá? Então, meu amigo, primeiro comentário fixado aqui no primeiro link, você clica lá, Esportivabet, tá? E se você quer falar com o Gabriel também, no último link tá lá o link do WhatsApp do Gabriel, tá bom? Bora falar aqui sobre o Pedro Rocha, né? Porque ontem à noite chegou a informação pra mim de que o Toluca do México, o Toluca, que foi campeão inclusive da Liga Mexicana, teve interesse no Pedro Rocha. Eu não sei se o interesse foi há um tempo atrás. Eu não consegui checar essa informação totalmente. Mas houve um interesse do Toluca do México no Pedro Rocha. Uma sondagem, na verdade. Não chegou proposta nem oficial para o Remo e nem também para o Pedro Rocha. Só que a informação eu tento buscar ao máximo ali e principalmente já trazer ela por completo para vocês. Eu fui atrás da informação e houve de fato o interesse do Toluca. Porém, o time se assustou com a multa rescisória do Pedro Rocha. E é o melhor jogador do Remo, é o artilheiro da competição. E os mexicanos sabem que não vai ser fácil tirar o Pedro Rocha do Remo. E se você acha que isso aí é fake news, é uma informação de clickbait, fica à vontade. Fique à vontade. Mas lembre-se de uma coisa. O Pedro Rocha ele tem um nome no cenário nacional e no cenário internacional. Ele não está jogando bola agora. Ele já jogou muita bola no início da carreira dele. As lesões atrapalharam. E ele é um jogador muito bem visto fora lá do país. Por quê? Porque ele é um cara extremamente profissional. E isso são elogios que também vêm de dentro do clube do Remo, tá? São elogios que vêm de dentro do clube do Remo. Que o Pedro Rocha é um cara pontual, é um cara que não tem disciplina com ele respeita todo mundo, ele trata todo mundo bem. Diferente de uns e outros que tem lá, tá? Que se acham estrela. E muito culpa da diretoria também. Então, sobre essa questão do Pedro Rocha em si, o Pedro Rocha fica no Remo, até que algum clube chegue e pague a multa. O Remo já falou, o Remo já deixou bem claro, nenhum jogador é inegociável. Nenhum jogador dentro do clube do Remo não pode sair. Inclusive o próprio Rangel.
Quando o Cuiabá teve interesse no Rangel, a multa do Rangel, se não me engano, eram 2 milhões. O Cuiabá não quis pagar. Deve ter se arrependido muito, porque o Rangel é o melhor goleiro da Série B hoje. O Cuiabá deve ter se arrependido amargamente, tá? Amargamente. Mas eu entendo o Cuiabá, um goleiro de 37 anos, né? Você pagar 2 milhões, não é um dinheiro que você encontra em qualquer esquina. Não é. No futebol não, principalmente na Série B, tá? Parece que no futebol é um dinheiro que não vale nada, mas, pô, numa Série B é muito dinheiro, 2 milhões, rapaziada. Numa Série A, pra Europa, né? Talvez não. Mas, por exemplo, é um Cuiabá, que tá na mesma divisão do Remo, mas eu acho que o Cuiabá se arrependeu. E o Remo deixou bem claro isso. Pagou a multa, leva. A multa do Pedro Rocha é 5 milhões de dólares, quase 30 milhões de reais. Então, um clube que quiser levar ele vai ter que pagar isso. Vai ter que pagar isso, não adianta. Então, o Toluca sondou a situação do Pedro Rocha, mas o jogador, por enquanto, fica no Remo. Mas quanto mais o Pedro Rocha fosse destacando, eu quero que você, meu amigo torcedor, fique ciente disso. Quanto mais o Pedro Rocha fosse destacando, mais interesse ele vai atrair de outros clubes. Mais interesse. Seja do Toluca, seja do Pachuca, seja de qualquer outro time. Inclusive, o México é um país que contrata muitos jogadores da Série B, tá? Não sei se vocês sabem disso, mas o México e a Liga de Portugal são as ligas que contratam mais jogadores da Série B no futebol brasileiro. Então, meu amigo, eu sinceramente não duvido dessa informação para vocês, tá? Eu não vi nenhum veículo também, ninguém divulgar isso. Só ouvi sondagens de clubes brasileiros, né? Inclusive eu divulguei aqui para vocês, que era o Vitória e o Fortaleza, os dois clubes. Mas há essa questão também do Pedro Rocha sair para o futebol do exterior. Vamos ver aí, né? Vamos ver aí sobre tudo isso. Se eu não me engano, a janela do dia 2 é pro futebol internacional também, se eu não estou enganado, porque é pro Mundial de Clubes. Vou até confirmar essa informação para trazer aqui mais tarde para você. Mas é isso, galera. Se você gostou do vídeo, deixa o like aí. Até o próximo vídeo. Tchau.